Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trouxe um tema aqui falando sobre como foi a minha adaptação em relação aos estudos nesse meu primeiro período de medicina. Bem, primeiro, como a gente costuma falar, eu mudei de cidade, tive que sair de uma cidade para outra para poder estudar. Então, fora a adaptação em quesito sair do cursinho, entrar na faculdade, também tem a adaptação de estilo de vida. Rotina diferente, cidade diferente, pessoas diferentes. Então, essa foi uma outra adaptação também nesse meu primeiro período. Só que valeu muito a pena. Hoje eu já estou bem mais acostumada com a cidade, com as pessoas, e eu realmente me sinto em casa, de verdade. O estudo no nosso primeiro período na Universidade Estadual ali de Imperatriz, ou Universidade Estadual da região Tocantins do Maranhão, gente, esse nome é muito grande. Na UEMASU é o estudo PBL, ou seja, que é o Problem Based Learning, que é o estudo baseado em problemas. Esse estudo baseado em problemas, como eu já até comentei em alguns outros vídeos, é um estudo que tem um caso clínico. Esse caso clínico vai me trazer algum problema do meu paciente, óbvio, e a partir dali eu tenho que fazer algumas coisas. Eu não tenho um professor dando uma aula de anatomia, de fisiologia, de histologia ali de modo direto. Pelo contrário, eu tenho um tutor que me direciona, em relação a esse estudo. E ele é dividido em alguns passos. Vai estar passando aqui na tela para vocês. São divididos em 7 passos. Vou estar lendo aqui. O primeiro, a gente vai ler o problema e esclarecer os termos desconhecidos. Então, por exemplo, eu li um problema aqui em relação a... Eu sempre falar isso de diretório porque é o que eu me lembro, assim, mais frescamente. Então, vai ter um termo lá de bypass gástrico. Por que não bypass gástrico? Vai para o termo desconhecidos. Depois, eu vou identificar as questões, problemas, dimensão biológica, psicológica, social, propostas pelo enunciado. Então, é a fase dos nossos questionamentos dentro do nosso problema. Mas eu não sei. Não é necessário a gente saber alguma coisa necessariamente no PBL nesse primeiro momento. Porque é onde você vem com seu conhecimento de mundo e a partir dali a gente vai desenvolvendo outras questões, entende? Então, por exemplo, a gente joga os questionamentos ali e quem souber vai responder. Quem a gente não souber, daqui a pouco, em um outro passo, a gente vai tampar essas lacunas. No nosso terceiro passo, a gente tem oferecer explicações para estas questões com base no conhecimento prévio com um grupo, porque o grupo tem sobre o assunto. Então, aquilo que eu te disse, tu vem com o que tu sabe de mundo. A partir dali, você vai e responde aqueles questionamentos. Seu colega de turma responde aqueles questionamentos. Isso com base no que eu tenho de mundo. Então, não é momento para eu estar pesquisando nada. É o que eu sei baseado na minha cabeça, realmente. Vem com o que tu sabe, assim, de mundo, de experiência de vida e tu responde. No quarto passo, eu vou resumir essas explicações em um fluxograma. Por que um fluxograma? E não um mapa mental? Porque o mapa mental tem muitas ideias mais ou menos soltas. E o fluxograma não, a gente cria uma linha de raciocínio para poder chegar na resolução daquele nosso caso, do nosso paciente. No quinto passo, a gente vai estabelecer objetivos de aprendizagem que levam o aluno ao aprofundamento e complementação dessas explicações. Depois que nós fizemos lá o fluxograma, por exemplo, sistema gastrointestinal, vamos falar dentro do sistema gastrointestinal, vamos falar de carboidrato. Então, o nosso tema grande é carboidrato. De carboidrato, qual é a função de carboidrato? Tá, função, onde é que eu encontro, para onde vai e tudo mais. Depois de função, qual é o metabolismo do carboidrato, como é que ele é estocado dentro do corpo, o que acontece, o que é glicogênese, o que são as vias metabólicas, o que é glicólise, entende? Então, esse fluxograma já vai apontar para o nosso objetivo. Nos objetivos, o que a gente faz? São frases amplas que dizem o nosso direcionamento do estudo. Por exemplo, entender as vias metabólicas do carboidrato, entende? Quando a gente tem os nossos objetivos montados, a gente vai para casa e estuda. Dentro desse nosso estudo, aí que começa a peleja, A parte fácil já foi, agora é a parte difícil. Por quê? Você tem que encontrar materiais, por exemplo, de fisiologia, de anatomia, de histologia, de bioquímica, que te levem exatamente para o caminho que você quer. E aí que entra o problema, porque no início isso é muito difícil. Porque como você está vindo de um mundo totalmente diferente do médico, você não tem referências literárias,
sei lá, você não sabe quem é bom, que livro não é bom, que referência usar, qual referência não usar. Só que com o tempo, isso vai melhorando. No início, vamos supor, a gente começou vendo determinantes sociais de saúde. Não tem muito livro assim específico sobre isso, então a gente ia mais para artigo, para sites históricos e tudo mais. Mas, por exemplo, ali em processos celulares, a gente já começou a pegar um livro de bioquímicazinho, um livro de fisiologia. E aí que entra a questão dos nossos veteranos nos ajudarem. Porque eles já passaram por que nós estamos passando, então fica mais fácil de saber que livro usar. Eu vou usar o livro Gaito, algum livro de anatomia, eu vou usar o Junqueira, eu vou usar o Lênega. Que livro que eu vou usar? A partir daí a gente começa a realmente perceber qual é o livro que eu vou usar, que aula eu vou assistir ou não, dependendo se você tem alguma plataforma, ou tem algum site no YouTube que é recheado também de muito conteúdo bom. E a partir dali você vai fazer todo o seu estudo, montar. Realmente é o momento individual de você entender como é que você funciona. Depois desses dias de estudo, você volta e a gente vai fazer o fechamento do caso. Ou seja, nós vamos responder aqueles objetivos que foram colocados no quadro e nós vamos, por exemplo, analisar as vias metabólicas do carboidrato. Então nós vamos falar sobre glicogênese, gliconeogênese, vamos falar de glicólise, entendeu? Então, esse é o nosso passo a passo dentro de uma tutoria. Tem esses 7 passos. E aí nós encerramos uma tutoria. O bom disso é porque você é forçado a todo instante a ficar estudando. Então não tem como você deixar de estudar. Você precisa estar a todo instante lendo, pesquisando, porque isso vale nota. Não é só porque a gente é muito esforçado. Não é só por isso. É porque vale nota também. E é uma nota que faz diferença no final do nosso boletim. Outra questão que nós precisamos falar em relação a isso é das fases de estudo, por exemplo. Eu ainda não achei exatamente o meu modo melhor de estudar dentro da medicina. Mas no primeiro período eu percebi que eu tive umas 3 fases. A primeira fase é que eu usava caderno para estudar. Então eu escrevia, anotava, fazia esquema e tudo mais, isso tudo à mão. Só que, como eram capítulos enormes, 30 páginas no capítulo, ficava inviável ficar fazendo isso a todo instante, porque era muito cansativo e, em vez de gastar... Eu já gasto muito tempo estudando, eu ia gastar muito mais tempo estudando e escrevendo aquilo tudo, entendeu? Só que aí eu fazia anotação, fazia esquema e tudo mais, enfim, eu me virava. A nossa segunda fase de estudo, a minha, nesse meu primeiro período, foi a fase ali do tablet. Então eu escrevia no tablet, fazia esquema no tablet, nesse daqui mesmo, né? Tablet S6. E eu gostava, só que ao mesmo tempo eu não sinto muito... Sei lá, eu não gosto muito de escrever no tablet mais. Eu escrevia muito no tablet no cursinho, só que agora eu não gosto tanto. E a minha terceira fase de estudo, que foi assim, é que eu acho que eu me encaixei melhor, mas mesmo assim ainda não acho que eu tenha realmente me encontrado, foi no Word. Então, por exemplo, no Word eu vou montando esquema, eu vou escrevendo e tudo mais, porque quando eu precisar daquele meu resumão, daquela minha vistoria do conteúdo assim inteira, já vai estar tudo pronto no Word, porque eu fiz isso na semana que eu estava estudando aquele conteúdo, entendeu? Então, esse foi o método que eu mais me encaixei. Só que eu vou já falar de acertos e erros, eu acho que ainda não é o ideal assim pra mim. Eu sei que eu ainda tô no primeiro período, tem muitos períodos ainda pra eu realmente achar meu método de estudo. Só que faz muita diferença você saber realmente pra onde vai, o que fazer. Em relação ao início, a parte que melhorou bastante é porque antes a gente não sabia, pelo menos eu, não sabia pra qual literatura ir, qual caminho seguir. Agora não, eu já sei onde pesquisar e tudo mais. É um pouco mais facilitado nesse âmbito. Em relação aos meus acertos e os meus erros, vamos lá. Eu fiz aqui uma listinha. Em relação aos meus acertos, eu dificilmente enrolava para estudar, então eu não ficava procrastinando muito. Se eu via que tinha um determinado conteúdo, até porque valia ponto, né? Eu ia estudar, então eu não enrolava tanto para estudar. Eu conseguia debater bem nas tutorias, no laboratório morfofuncional, que é um momento ali onde a gente realmente debate determinado conteúdo. No terceiro ponto de acertos,
Eu pedia muita ajuda, então eu pedi ajuda pro meu namorado. Meu Deus, pedi muita ajuda pro meu namorado. Nossa, Darley, o que eu faço agora? Que livro que eu uso? Que literatura? Meu Deus, vai dar tudo errado. Não vai dar. Pedi ajuda pros meus colegas de sala também. E pros veteranos, né, que eles sempre são muito solícitos com a gente. Quarto ponto. Eu não abandonei minha vida. Por exemplo, eu sou da igreja, então não deixei de ir à igreja. E eu não deixei de treinar, porque eu achava que não fosse mais ter tempo para treinar. Só que tem tempo sim, gente. Dá para encaixar. Então eu não deixei de treinar nem de ir à igreja. E eu consegui manter uma vida social. Então eu conseguia manter uma frequência ali de ligação com os meus pais, conseguia interagir com o pessoal da casa que eu moro, conseguia ter uma boa convivência com as pessoas, assim, de modo geral. Por exemplo, eu não me sentia sufocada por estudo, entende? Agora, em relação aos meus erros, tem alguns aqui. Por exemplo, o primeiro erro que eu notei foi que eu fiz pouca questão nesse primeiro período. Mesmo tendo as plataformas, 2 plataformas de ensino, eu fiz muita pouca questão, então esse é um ponto que eu preciso melhorar no meu segundo período. Eu não revisei como eu deveria. Pra quem não sabe, no cursinho eu revisava por Anki, flashcard. E flashcard pra mim funciona muito. Eu acredito que eu ainda não tenho encontrado meu modo de estudar realmente, porque eu abandonei o modo que eu gosto, que é flashcard, revisão ativa, metodologia ativa. Enfim, no segundo período é uma das metas de retornar com assim, a prática de fazer flashcard e ter um estudo assim realmente mais ativo. E o terceiro ponto é que, por eu não fazer esses flashcards e tudo mais, eu não conseguia conectar as coisas de um modo assim realmente tão claro, entende? Eu sei que por estar no primeiro período, às vezes não vai ser tão fácil de se conectar aos conteúdos, mas eu senti um pouco assim, distante. Tal informação, está informação, está informação. Então essa é uma meta também para o segundo período, de tentar conectar mais as informações e de, por exemplo, falar com naturalidade daquele conteúdo, entende? Eu acredito que quando a gente aprende algo, é quando eu consigo falar com naturalidade daquilo. Então eu consigo falar com naturalidade de um processo de absorção de lipídio, de absorção de carboidrato. Entende? Então, esse é um ponto que precisa ser melhorado. E, com o tempo, nós vamos descobrindo, assim, realmente o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso melhorar, quais coisas que eu preciso fazer, quais coisas que eu não preciso fazer. Mas eu preciso ter uma estratégia de vida e segui-la. Se aquilo ali é condizente com o que eu quero pra minha vida, eu continuo e persisto naquilo. Mas se tiver coisas assim que não fazem muito sentido, por exemplo, a metodologia de estudo por flashcard pra mim não funciona, então não vai atrás disso. A metodologia pra mim, em caso de resumo, não funciona, então não vai tanto atrás disso, entende? Tenta realmente se encontrar e entender como é que eu, enquanto indivíduo, me enxergo dentro da medicina e qual a melhor forma que eu obtenho êxito. Certo, pessoal? Então esse foi um videozinho em relação aos meus estudos durante esse período. E no segundo período eu também vou trazer para vocês como é que foi a metodologia de estudo, tá bom? Deixem um like de vocês nos comentários. É isso. Até a próxima.